1 e o verso 31. Vamos discorrer um pouco da palavra de Deus, que diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e pedimos que nesta noite toda especial, reunidos com a tua igreja, a tua noiva amada, tu venha falar, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra, que todos quanto aqui se encontram possam estar verdadeiramente num propósito de ser um adorador. Que o teu Espírito Santo conduza a palavra aos corações e que possamos, Senhor, estar verdadeiramente louvando e bendizendo o teu nome, porque tu és bom. Pai, na continuação, direciona tudo, assim pedimos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Nós queremos, então, trabalhar um tema da mensagem: tudo que Deus faz é bom. E partindo desse princípio, nós podemos identificar que no livro de Gênesis, o Senhor Deus, Ele vai revelar a perfeição na criação. Tudo isso que você vai lendo do primeiro capítulo até o verso que acabaram de ser lido, você pode perceber que Deus vai criando as coisas, vai formando, vai dando poder da sua palavra, e quando ele chega no final do sexto dia, ele olha tudo isso e ele considera tudo isso bom. Está bom, está perfeito, está maravilhosamente bem. E isso nos leva a refletir algo que vem de um dos atributos de Deus, que é a bondade de Deus para com o homem. A bondade de Deus, ela trabalha, né, dentro de uma condição que ela alcança o homem, revelando o Deus Todo-Poderoso, o Deus que consegue garantir que você venha a desfrutar do melhor de Deus. Ele também trabalha as suas ações e promessas dentro desse contexto. Então, é interessante quando a gente começa a conhecer, né, a entender o propósito de Deus em todas as coisas, é que verdadeiramente Ele quer o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida, né, o melhor para a humanidade, e que se nós assim observamos esse cuidado e essa bondade de Deus para com o homem, por que não ser grato? Por que não retribuir a Deus que nos dá todas as coisas, né, a gratidão, o louvor, a adoração? E dentro dessa leitura, dentro dessa proposta, nós queremos trabalhar duas grandes verdades que estão estabelecidas na palavra de Deus, né, e à luz do texto sagrado. Uma é que Deus sempre prometeu o que é bom para os seus filhos. Isso é real. Ele sempre possibilita o melhor. E desde então que nós, olhando o texto e buscando a conhecer a história da humanidade, nós vamos então observar que Deus, Ele sempre desejou abençoar a humanidade com coisas boas, né, coisas possíveis de
linha do tempo do homem, ou seja, na existência. A gente sabe que alguns vivem menos, outros mais, mas dentro dessa linha de tempo que Deus estabeleceu para cada ser humano, porque Ele conhece todas as coisas, Deus, Ele tem o desejo de abençoar. Então, um Deus bondoso, um Deus que trabalha essa benesse sobre a vida do homem de maneira espetacular, mesmo que nós não conhecemos ou não entendemos alguns aspectos que a gente às vezes enfrenta. O fato de eu passar por adversidade não quer dizer que está se revelando a isenção da bondade de Deus, não. O fato de você ter perdas também não quer dizer que a bondade de Deus não está estabelecida na sua vida. Por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo que Ele fez, faz e fará é para o bem-estar do homem. Então veja, isso é importante nós termos essa leitura, essa compreensão. E o texto lido, ele vai trabalhar muito bem isso, porque a realidade da bondade está sendo expressa direto da fonte de Deus. Ele olhou, viu que é bom. Se Deus viu que é bom, por que eu ou você vamos de repente levantar um juízo de valor a respeito daquilo que Ele fez, achando que não é bom, que Deus poderia melhorar, que Deus, quem sabe, né, errou em certas coisas? Não, Deus não erra, Deus não falha, Deus, né, não causa o caos. Entende? Então, isso é importante que nós venhamos entender. Quando eu olho para um dos exemplos bíblicos, né, e lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6:3, vai dizer assim, ó: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardar, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Então veja, esse Deus que prometeu, e Ele é um Deus bom para com seus filhos, Ele faz aqui uma lembrança, Ele traz a recomendação através de Moisés. Moisés, ele está repetindo novamente, né, no capítulo 5 e 6, os aspectos da lei do Senhor. Ele está trazendo isso para que o povo que vai adentrar na terra prometida tenha claro que verdadeiramente é necessário guardar a palavra, guardar os mandamentos, guardar aquilo que Deus estabeleceu como o melhor para o seu povo. E sendo assim, vai suceder coisas boas. Como diz o texto, muito te multiplique. Entende? As bênçãos do Senhor têm que estar sendo cada vez mais multiplicada na vida do homem. Mas do homem que guarda a palavra, guarda o temor, o homem que verdadeiramente está em consonância com o querer de Deus. Se assim o fizer, nós seremos abençoados. Então veja só, quando Deus promete a terra boa e próspera para os israelitas, né, a gente tem que ver que Deus falou para Abrão, lá em capítulo 12 de Gênesis, e Ele faz uma recomendação: olha, eu tenho algo bom para você, para a sua descendência, eu tenho algo a realizar, eu vou abençoar você e os teus. E dentro dessa proposta, Deus fala: deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vá para o local que eu vou designar, para onde eu revelar e mostrar, você vai caminhar, porque eu tenho uma terra que mana leite e mel. Então veja, essa promessa, ela foi reiterada várias vezes durante a liderança de Moisés. Moisés já está lá na frente, né? Abraão tombou, né?
os patriarcas caíram, né? Passaram para a eternidade, mas a promessa gloriosa permanece. Isso é interessante porque muitas das vezes nós recebemos nos dias atuais mensagem dentro do princípio dos carismas do Senhor, né, que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai te levar daqui para ali, que Deus vai abrir as portas, que Deus vai fazer grandes coisas. Então veja, todas essas situações revelam-se um cuidado de Deus para com o seu povo na atualidade, né? Porque Deus está sempre cuidando de todas as coisas. E na atualidade Ele ainda está estabelecendo o quê? A provisão das bênçãos e da sua bondade para aquele que serve a Ele. E aí nós podemos então olhar que, assim como Moisés foi alcançado e responsabilizado para levar o povo de Deus para a terra prometida, e ele traz essa lembrança diversas vezes da terra prometida, mostrando que a promessa está de pé, nós também nos dias de hoje podemos então entender que há promessas que Deus fez na sua vida, que talvez você não vai contemplar, mas que vai acontecer na sua descendência, que Deus vai cumprir. Tem outras que Deus vai fazer no dia a dia da sua jornada de fé, e Ele vai prover, sustentar, renovar a promessa, mas algumas você vai ser o teu filho, né? A tua geração, que a tua descendência, que vai desfrutar daquilo que Deus fez. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então, é importante que, verdadeiramente, a gente possa entender que Ele promete que vida abundante, Ele promete bênçãos variadas, e Ele também garante que aquele que obedece e segue os seus caminhos, esse é verdadeiramente aquele que vai desfrutar das benesses dele. Então existe condição para que você desfrute das bênçãos do Senhor, mas Ele prometeu. E muitas das vezes nós falhamos, nós não conseguimos ser fiel em todo o tempo com Deus, mas a bondade dele está firme, está propositada, e vai acontecer se nós reconhecermos e voltarmos a estar seguindo os seus caminhos, o seu querer e a sua vontade. Então, irmãos, é muito importante quando a gente olha para o texto sagrado e conseguimos abrir os nossos entendimentos para ver como que é um Deus frequente, um Deus constante na nossa vida. Não está esse Deus ali no texto sagrado só para compor a história, não. Esse Deus é real, Ele é vivo, Ele é eficaz, e Ele verdadeiramente tem as suas mãos estendidas para abençoar. Veja, o exemplo de Moisés a gente observa. Moisés tinha um propósito de libertar o povo de Deus, e Deus o honrou, e Deus deu graça, Deus deu autoridade, Deus deu ousadia, Deus estendeu as mãos para cuidar em todo o tempo, livrando, sustentando e fortalecendo. Deus foi abençoando a vida de Moisés. Mas chegou o ponto que Moisés parte para a eternidade, mas Deus já tem um outro líder preparado para dar sequência nas bênçãos que Deus tem para com o seu povo. Isso é importante. Quando eu vejo o exemplo de Davi, eu também vou contemplar essa realidade. Davi, ele escreve no Salmo 23, 1 ao 2, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só que afirmação. O Senhor
é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. E ele vai trabalhando no Salmo 23 e diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele diz: o Deus que ele serve, o pastor dele, né, vai conduzir ele e guiá-lo aos verdes pastos e também, né, às águas tranquilas. Tudo aquilo que uma ovelha necessita e precisa para desfrutar das benesses de Deus. Nós também, nós precisamos compreender isso, que quando nós colocamos Deus como nosso Senhor, o nosso pastor, é Ele que vai conduzir, irmãos, é Ele que vai trabalhar no dia a dia, Ele vai prover todas as coisas. É algo interessante que às vezes a gente percebe na vida de alguns irmãos que não tem riquezas, vive o dia a dia e eles estão alegres, são felizes, são pessoas que transmitem uma paz, uma alegria, um estado de espírito, né, tão maravilhoso que dá prazer de você às vezes sentar com essa pessoa, conversar, compartilhar de Deus, porque eles temem ao Senhor e eles não estão buscando grandes coisas nessa terra, mas eles querem estar na comunhão, na presença, porque tem o Senhor como seu pastor e eles têm confiança e convicção que verdadeiramente nada vai faltar. Enquanto alguns ficam ansiosos e às vezes desesperados e aflitos, porque parece que o mundo está acabando, é porque falta convicção e confiança em Deus. Não entende que se Deus não estiver no negócio, se Deus não pelejar na sua causa, você não vai a lugar nenhum. Você não consegue os enfrentamentos da vida. Se Ele não pelejar por você, o que teríamos de conquista, de resultados? Nada. Mas quando Deus, Ele é louvado através da nossa vida e nós o convidamos para Ele nos conduzir, Ele vai nos levar a pastos verdejantes, Ele vai nos guiar às águas tranquilas e Ele vai nos dar refrigério. A provisão diária vai chegar. Por quê? Davi experimentou isso. Davi, quando ele escreve os salmos, ele está falando de algo que é vivência diária. É momentos de experiências da sua vida, observando que a bondade, ele experimentou muitas vezes a bondade de Deus nas suas circunstâncias, né? Nas guerras, nas lutas, nas adversidades, nas suas perdas. Ele entendia que Deus estava desde a sua juventude, mesmo no momento quando ele era pastor de ovelha, Deus estava lá guardando, livrando. Exemplo é quando ele chega diante, né, de Saul e ele fala, né, olha, esse Golias, esse incircunciso, esse aí não é nada diante do meu Deus. O meu Deus já me deu grandes livramentos. O meu Deus já trabalhou em muitos momentos nas minhas causas, difíceis aos meus olhos, mas Ele estava lá, ou seja, a bondade dEle estava constante. Então, eu tenho experiência com esse Deus. Então, eu posso dizer que, verdadeiramente, esse Deus é o Deus que promete. Esse é o Deus que é bom para todo aquele que deposita nele a sua fé, a sua confiança. Ele teve experiência do leão, do urso, quando veio para talvez tomar algumas ovelhas e até mesmo tragar a sua vida, e ele se colocou lá forte, constante, guerreando contra o urso, contra o leão, e Deus deu vitória.
E Deus concedeu a ele a sua bondade, até chegar o momento do seu reino. Aquela promessa gloriosa, eu vou te levantar como rei de Israel, e Deus confirmou. Teve embates, teve perseguições, mas Deus foi fiel na promessa para com seu filho Davi. E por que isso não pode estar sendo estendido na nossa vida? Assim como Davi, podemos nós confiar que Deus nos guiará e nos proverá tudo o que precisamos. Tudo, irmãos. Se você souber pedir, direcionado a Deus, na vontade dEle, Deus é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar. Ele vai prover a tua mesa, Ele vai prover o teu guarda-roupa, Ele vai prover as tuas necessidades básicas. Porque Deus está olhando um coração contrito, um coração comprometido, um coração fiel, um coração íntegro, que vai adorando dia a dia. O culto é de adoração. O ambiente da igreja é comum para nós nos reunirmos e reconhecer que a nossa gratidão tem que chegar diante dele. Mas aqui não é só este lugar que nós devemos expressar adoração e louvor, não. É na sua casa, é no seu trabalho, é no dia a dia, nos seus afazeres, né, doméstico, é na rua caminhando, é dirigindo o seu carro, é meditando na presença do Senhor, nas promessas dEle, é recobrando momentos que Deus já te livrou de morte, já curou enfermidade, já te abriu portas, já concedeu vitórias. É nessas horas que nós temos que estar verdadeiramente ligadinho com Deus. É que nós podemos então estar expressando a Ele: a sua bondade é eterna, a sua bondade é para sempre, e portanto, ó meu Deus, eu quero adorar, exaltar e louvar. Ah, pastor, tem que estar na igreja? Não, é em qualquer lugar onde você colocar a planta dos teus pés, você tem que ser adorador. Você precisa reconhecer: eu não era nada, eu não podia, mas Ele pode, e eu adoro e eu exalto o seu nome. Uma outra verdade que nós podemos explorar desses versos que lemos como texto base é compreender que Deus cumpre as promessas feitas aos seus filhos. Olha só, eu poderia dizer: Deus cumpre as promessas feitas às suas criaturas. Não. Filho traz o que? A intimidade. Filho revela algo mais próximo, uma relação de afinidade que é estreita. A mãe gosta do filho. O filho às vezes desobedece. A mãe, ela pega uma varinha. Isso não é pecado, tá? A palavra de Deus diz que nós devemos corrigir, né, os nossos filhos, para que quando ele venha crescer, ele não venha se desviar, ele não venha se perder, ele não venha se estragar, porque foi bem educado, foi forjado dentro de princípios. E quem deve fazer isso é a família, é o lar. O lar e a família, ela é a base estrutural da igreja, da sociedade. Então, quando nós temos famílias estruturadas e com princípios bem objetivos e pautados na palavra de Deus, nós teremos uma igreja abençoada, nós teremos uma cidade abençoada. Agora, quando nós não conseguimos estabelecer princípios da palavra e reconhecer que as promessas de Deus são verdadeiras e reais, nós acabamos se perdendo e vamos trazer o caos aonde colocarmos a planta dos nossos pés, porque tem algo que está faltando.
Então, isso é interessante destacar, que Deus, Ele tem promessas e compromisso com os seus filhos. Ele vai estar forjando e preparando esses filhos para fazerem jus àquilo que Ele é bom. Então, os filhos de Deus também têm que ser bons. Os filhos de Deus, eles precisam estar verdadeiramente recorrendo à palavra de Deus para cada dia mais estar alinhado com aquilo que é a proposta divina, os mandamentos. Nós lemos que Deus fala através de Deuteronômio que deve-se guardar a palavra, deve-se observar. Para quê? Para que as bênçãos do Senhor estejam continuamente multiplicando no dia a dia da jornada do seu povo. A terra prometida é real, ela existe, ela está ali, é palpável. Mas para você entrar, tem que estar dentro de um propósito, dentro de uma recomendação, que é guardar a palavra de Deus, os seus mandamentos. Então veja, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas é um tema recorrente da Bíblia. Ela é verdadeiramente de forma comprometida. Ela vai acontecer, mas você precisa fazer a sua parte. Ele não vai só prometer, mas também vai cumprir o que promete. Ou seja, a palavra de Deus diz em Hebreus: fiel é aquele que prometeu. Então veja, Deus faz a parte dele. Deus quer abençoar os seus filhos. Deus tem compromisso. Deus tem propósito. Um exemplo bíblico, Josué. Lá em Josué capítulo 21 e verso 45 diz assim, ó: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha que interessante. A fidelidade de Deus, a sua bondade em realizar. Ele disse para Israel: eu vou abençoar. E nós podemos ver que Josué escreve e dá testemunho disso. Ele diz: nada falhou. Todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo isso se cumpriu. Onde está a casa de Israel hoje? Olha para Israel, Jerusalém. Olha o cumprimento das promessas do Senhor. Um povo milenar que vem sempre na história da humanidade guerreando para conquistar, para alcançar as benesses do Senhor, para estar diante daquilo que Deus garantiu a eles, defendendo a sua terra, defendendo as suas origens, reconhecendo que há um Deus, o Jeová Todo-Poderoso, que luta e guerreia nas suas causas. Um povo que é oprimido, um povo que é, muitas das vezes, olhado por nações ao derredor, com ódio, com gana de excluí-los, de dizimá-los, de acabar com a raça deles, mas lá estão eles prosperando e sendo abençoados, porque aqui está a promessa. Deus falou: eu vou cumprir e vou fazer acontecer. A terra mana leite e mel. E você vai em Israel e você vai ver desertos que floresceram, tecnologias, ciência, grandes homens, descobridores, cientistas, né? Fizeram história e deixaram a sua marca na história da humanidade. Se você vai olhar a sua origem, judeus. O que é isso? É a mão do Senhor.
nos momentos que estamos vivendo da atualidade, nós podemos observar o seguinte: a guerra que está se estabelecendo, e tudo isso parece-nos, à luz das Escrituras, que está caminhando para o fim, para aquilo que o Senhor diz: eu vou voltar para buscar o meu povo. E aí a gente observa, né, que o início de um conflito, ele não acontece de um dia para o outro. Isso vai gerando-se insatisfações, desequilibrando a harmonia da paz, e daqui a pouco as coisas se acirram a ponto de gerar um caos, uma desordem, uma crise, e aí parte para o princípio do quê? Da guerra, da destruição. E veja o que está acontecendo com Israel: grupos extremistas se levantando para destruir, querendo acabar com aquela nação que é abençoada por Deus, mas a mão de Deus está lá estabelecida, guardando, livrando e garantindo a promessa. Isso é a bondade de Deus. Isso é algo que nós vamos estar verdadeiramente olhando, porque somos conhecedores da palavra. Então a gente faz a conexão dos fatos. Entendemos, Jesus está voltando. Ele vem arrebatar sua noiva e depois vem confirmar mais uma vez aquilo que já está escrito. Deus irá enviar Jesus para livrar Israel das mãos das nações inimigas que vêm para destruí-los. E aí vai cumprir muita coisa ali que está em Apocalipse, que Deus já estabeleceu para mostrar assim: esse é o meu povo, eu tenho aliança com eles. Por mais que às vezes são infiéis, mas eu lembro lá de Abraão, e eu trago na história da humanidade tudo que esse povo tem passado, enfrentado, e como eles se quebrantam e clamam o meu nome e buscam a minha face, então eu irei pelejar por eles. Veja como é interessante nós entender que a bondade, a fidelidade do Senhor para com aqueles que são seus filhos tem que perpassar pelo comprometimento do homem tomando decisão de reconhecer as suas misérias, suas falhas, suas fraquezas, e reconhecer que sem Deus não somos nada. E assim sendo, nós vamos então observar o cuidado de Deus. É maravilhoso quando nós podemos confiar que Deus vai cumprir todas as promessas na nossa vida. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos é cuidar, e isso só se dá à luz da comunhão, da afinidade que se estreita com Deus. Isso é possível através da palavra. É nós buscarmos estar integrados com a vontade de Deus. E quando nós estamos integrados com a vontade de Deus, sabe o que acontece? Através do projeto salvífico de Cristo na cruz do Calvário, para reconectar, ou seja, para conduzir a humanidade à presença de Deus, então houve-se uma possibilidade que outrora, no passado, não podia acontecer. Mas através do projeto salvífico, na pessoa de Cristo, isso é possível. O que é? Jesus quebrou toda a cadeia, Jesus cortou todo o embaraço, Ele abriu a possibilidade, quando o véu, ele se rasga de alto a baixo, e Ele diz, está consumado. Ele diz, está o acesso aberto à presença do Deus Todo-Poderoso. E na presença dEle, você pode buscar, clamar, solicitar, e Ele vai responder, porque Jesus já concedeu essa vitória. E aí habita em meu e o seu coração a pessoa do Espírito Santo, porque somos templo do Espírito Santo. E quando nós somos templo, o que acontece? Para nós identificarmos que
essas promessas são verdadeiras e sim vêm do trono da graça, é que o Espírito Santo, ele verdadeiramente confirma quando Deus fala, quando Deus estabelece, quando Deus diz para você, eu vou abençoar a sua vida, e você está em comunhão, você está entronizado na presença, o seu ambiente, né, o seu ser é como ali o ambiente do santuário do Espírito Santo. Então, a conexão com o trono da graça, a conexão com a presença dele, então ele vai confirmar, essa palavra é eu que estou dizendo. Em vez de você, às vezes, ir atrás daqueles que muitas das vezes, em nome de Deus, fazem promessas e até cobram por isso, você tem que buscar e mergulhar na palavra, porque a palavra, ela é realmente a guia eficaz que vai direcionar você nos caminhos e propósitos de Deus, e tudo que Deus fala e faz para a sua vida, ela é confirmada pela palavra. E assim sendo, você pode descansar no Senhor, porque no tempo dele, as promessas vão acontecer. É muito importante isso, quando nós confiamos, assim como Josué e os israelitas, né, e todo o povo de Deus, observaram o cumprimento das promessas na vida deles. Eu e você também vamos contemplar se estivermos diante da face do Senhor. Essa promessa, ela também, ela é estendida aos nossos filhos. Ela é estendida, mesmo que às vezes eu não consiga contemplar tudo, mas eu vou ver a mão de Deus alcançando a minha descendência. Ah, pastor, será? Quando Deus, antes de levar Moisés, o que Deus faz? Levou ele no alto monte. E ele fala, olha lá, Moisés, está vendo aquela terra? É a terra que mana leite e mel. É aquela terra que eu prometi a meus filhos. Você não vai entrar, Moisés. Você não vai desfrutar disso. Mas a promessa está estendida ao meu povo, aos meus filhos. Então, Deus, ele é fiel para cumprir as promessas e elas serão cumpridas aos seus filhos. Você precisa compreender que uma das promessas gloriosas que nós já desfrutamos hoje, ela está referenciada em Lucas 4, 18 e 19, que diz assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus estabelece e lança essa palavra dizendo, Deus está na minha vida, Deus me concedeu essa missão, e através disso eu vou libertar os cativos, eu vou curar os enfermos, eu vou levantar os caídos, eu vou fazer maravilhas, eu vou estabelecer a possibilidade daquele que está afastado voltar aos caminhos do Pai, eu vou dar vida e vida em abundância para todo aquele que crê. Isso mostra o quê? No processo histórico que Jesus cumpriu as profecias messiânicas. Havia profecias no Antigo Testamento que Jesus, o Filho de Deus, viria, que ele traria salvação, ele traria libertação para a humanidade, e tudo isso hoje, 2000 anos após a sua morte, nós contemplamos isso. A mão de Deus estendida sobre a humanidade, e a cruz vazia representando que ele não está mais lá, mas ele ressuscitou e possibilitou todo aquele que crê no Filho,
todo aquele que entendeu o propósito da missão do Filho. Então, esse que creu, ele não vai perecer, ele não vai se perder, mas ele vai desfrutar da vida eterna em Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para as promessas do Senhor através do Filho, Romanos vai dizer em 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É promessa. Ele não poupou seu Filho. Estava escrito e estabelecido que ele, o Filho, precisava vir, morrer pelos nossos pecados e restaurar. Então, Deus entregou o seu Filho para que eu e você hoje pudesse estar aqui, participar do pão, do cálice, fazer memória a Ele, para que pudesse nos lembrar que Ele virá. Ele vem para buscar o seu povo. A sua vinda, ela é certa, e isso vai ser a maior prova da bondade de Deus. Isso vai caracterizar a bondade, quando ele diz lá no princípio, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele estabeleceu, estou vendo coisa boa. É a minha bondade, é a minha misericórdia, que verdadeiramente vem agora através do meu Filho, concedido para salvar, para libertar. Eu precisava cumprir, eu precisava trazer redenção, eu precisava trazer vida. Então, quando nós entendemos isso, nós verdadeiramente podemos confiar na bondade de Deus. Nós podemos descansar nas suas promessas. Nós podemos desfrutar da nossa salvação. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quando eu desfruto da salvação, eu já estou também desfrutando dos princípios da minha caminhada de vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Há uma promessa de vida eterna, mas por que eu já não posso desfrutar dela? Quando eu estou em Cristo, Cristo está em mim, diz o texto, esperança da glória. Se é esperança da glória, eu já estou caminhando na vida eterna com Ele, e isso me remete a cada dia mais esperar, confiar e guardar essa promessa para ninguém me tomar. E quando eu digo ninguém me tomar, eu tenho que também estar entendendo que eu não posso estar dando margem para escorregar nessa jornada, para me perder nessa jornada e abandonar tudo aquilo que é a bondade e promessa de Deus para a minha vida já estabelecido, já garantido. Então é bom quando nós podemos já desfrutar do início, do ensaio de uma vida eterna. Por quê? Porque se Jesus vir agora e me levar, eu estarei com Ele. Já não terei mais perda, mas estarei no lucro, na presença dEle. Já estarei desfrutando a eternidade com Deus, em um dos seus estágios. E se Ele vem e arrebata hoje a igreja, nós subiremos com Ele e estaremos verdadeiramente ouvindo a sua palavra garantidora. Vinde, benditos de meu Pai. Olha que coisa boa. Tudo isso é porque é a bondade, é a fidelidade de Deus em cumprir em nossas vidas as suas promessas fundamentais, que estão estabelecidas na palavra. Então, crente, vale a pena ser fiel. Vale a pena, às vezes, renunciar. Vale a pena você se desviar do mal. Vale a pena manter o princípio da palavra e gerar caráter cristão. Caráter direciona a vida da homem.
O caráter desenha quem você é. Quando a gente observa, às vezes, certas pessoas dizendo: fulano de tal, mau caráter. Por quê? Porque faz coisas desagradáveis, tem maldade, não está na presença de Deus, está longe do cumprimento da palavra. Mas quando é tão bom, quando nós ouvimos: e o outro lá, e o outro fulano, aquele é um bom caráter, tem bom testemunho, faz as coisas corretas, ele tem integridade, ele tem um nome limpo, ele é uma pessoa digna. Então, quando nós que aceitamos a Jesus e já não somos mais criatura, mas somos filhos de Deus, somos alcançados para o cumprimento da bondade, da promessa de Deus na nossa vida. A redenção, ela é estabelecida e nós somos conectados através de Cristo em Deus Pai. E Ele envia o Espírito Santo para habitar no nosso coração. E quando isso acontece, nós podemos desfrutar da paz de Deus. Nós desfrutamos da presença de Deus. Nós não queremos mais saber das coisas do mundo. O nosso olhar é Cristo. O nosso foco é o céu. E a nossa vontade é estar lá. Então, quando eu e você, amado, somos convictos da salvação na pessoa do Cristo ressurreto, nós se alegramos e somos gratos em dizer: Deus seja louvado, e que minha vida seja testemunha fiel das tuas benesses, das tuas bondades, do cumprimento da tua promessa. E a nossa alma canta e almeja e deseja: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, nós queremos orar a Deus. E nessa oração, eu quero abençoar a sua vida. Talvez você tenha dúvidas, talvez você está com enfrentamentos e muitas das vezes parece querer desistir. É tanta luta, é tanta aflição, é tanta guerra, que você às vezes pensa assim: eu vou parar tudo, não vale a pena. Eu quero dizer uma coisa: vale a pena. Porque é por mais um pouquinho de tempo, aquele que prometeu virá. E os dias estão se findando, e estão se revelando, cada dia mais difícil, mas cada dia mais perto, a promessa da vinda dele. Então olhe para Jesus, autor consumador da sua fé, e não desista, não abandone. Está difícil, mais difícil será ele voltar e você ter ficado. Então, nessa noite, se você quer fazer uma nova aliança com Deus, se você quer experimentar a paz de Deus, se você quer ter um compromisso verdadeiro, até aqui eu estava errando, até aqui eu estava falhando, eu estava negligenciando, mas daqui para frente eu quero um recomeço com Deus. Então coloca a mão agora sobre o seu coração e nós vamos orar. E vamos solicitar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito da verdade, Tu és o Deus que sonda, que esquadrinha, que consegue, Pai, discernir os pensamentos do homem. E nesta noite tão especial, a Tua palavra mexe conosco, porque a Tua palavra revela um dos Teus atributos, que é a bondade, misericórdia, e ela está estabelecida, e na pessoa do Cristo ressuscitado, nós fomos alcançados. Então traga paz, traga alegria, traga refrigério na vida do teu servo. E se há alguém, Senhor, que ainda tem dúvidas e questiona certas dificuldades, certos momentos de crise,
da sua fé. Pai, em nome de Jesus, olha para a cruz e veja a cruz vazia, porque Jesus já garantiu a nossa vitória, ressuscitando e estando ao teu lado. Então, Pai, perdoa os pecados, fortaleça, Senhor, os cansados, restaura os que estão caídos e reanima, Senhor, ó Pai, a vida dos teus filhos, dando regozijo, júbilos de glória, ó Pai, de alegria, e que o teu nome seja sempre louvado, porque a tua bondade, ela é para todos sempre, a tua bondade e a tua misericórdia, ela é grande e infinita. Ó Pai de amor, Deus das misericórdia, abençoa, Pai, entra de encontro nesta noite toda especial. Nós pedimos para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Em tempos de guerra.